Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, hoje aqui tem uma série de novidades. Primeira novidade é que a gente está num estúdio incrível, o Empathy Studios, do meu querido amigo Gabriel, que está gentilmente proporcionando este programa e muitas gravações que estão por vir aqui. Então, Gabriel, queria agradecer demais. E se você não conhece a Empathy, você deveria conhecer, porque é uma empresa sensacional que junta design com tecnologia. Depois dá uma googada e dá uma pesquisada. Gabriel vai estar aqui também como entrevistado na sequência. Mas hoje a gente tem um programa que é um piloto, vamos dizer assim, com dois queridos amigos. E a história é exatamente essa. Meu querido amigo Célio Ascar, que é sócio, que é um dos fundadores da KM e é presidente do conselho da Ampro, me provocou um dia se a gente não deveria trazer alguns temas de maior relevância, que falam de ética, falam de notícias da maior relevância em relação ao marketing para dentro da academia. E eu falei, claro que devemos. E aí, naturalmente, a gente precisava compor aqui a nossa banca para esse programa e a gente lembrou dela, minha maravilhosa amiga Márcia Esteves, que para quem não conhece Marcinha, Márcia é só CEO da Liu Lara TBWA e é presidente da APAP. Então, a gente tem aqui esse conjunto de pessoas e esse é o programa número 1, que a gente vai ter aqui recorrentemente, com a periodicidade mensal. Nessa cadeira aqui, a gente sempre vai ter um convidado a partir dos próximos encontros. E hoje a gente tem uma primeira temática para a gente abrir esse programa. Célio escreveu um artigo que saiu hoje, quando a gente sair com esse programa, obviamente não vai ter sido hoje, para Veja, cujo título é Marcas estão trocando parcerias por leilões de preços. E eu vou começar esse papo pedindo para o Célio contar um pouquinho sobre esse artigo e o que você queria provocar quando você escreveu ele. Obrigado por estar aqui, que prazer estar aqui, e do lado de amigos, né, Marcinha, Fabinho, e para esse programa, né, que a gente vai falar muito de relações humanas, tinha de ter pessoas que a gente tem uma relação humana, de carinho, de afeto, de admiração, de respeito, então tem tudo para dar certo esse trio aqui, porque é um trio que é unido pelo afeto e pelo respeito, que é o que falta no mercado hoje um pouco. Afeto até tem, né, mas o respeito eu não tenho. E hoje, né, que saiu esse artigo na Veja, que eu falo um pouco sobre isso, né, sobre as relações humanas, que estão sendo deixadas como segundo plano, né? Eu sou criado numa família de muito afeto, de muita respeito, de cada um seguir o seu caminho, e eu sempre acreditei que esse era o melhor caminho, né? Quando você respeita a pessoa como ela é, não como você gostaria que ela fosse, né? E isso é muito importante, a gente começar uma relação respeitando as pessoas. E hoje a gente vive num mercado onde números são mais relevantes que pessoas, leilões são mais importantes que relações. Então hoje o nosso mercado de marketing virou um mercado muito superficial, onde eu gosto de você, mas se você tiver bom preço, eu trabalho com você. E onde o preço é maior que o valor. E a gente precisa parar um pouco e repensar quais são os nossos valores. Quais são os valores como agência, como profissionais, como marcas, como imprensa. A gente tem que parar para repensar. Porque os nossos valores, em alguns momentos, eles estão sendo jogados para escanteio. Então, eu acho que as pessoas hoje estão muito na pressa de resolver e estão parando um pouco e esquecendo de pensar quem é o meu parceiro, de quanto tempo, reputação, legado, histórico, portfólio, conteúdo, tudo que uma empresa constrói. Hoje, uma empresa de 30 anos, quando compete com uma empresa de 6 meses, parece que é tudo igual. Esquece que você tem investimento em tecnologia, em pessoas, prêmios, repertório, legado. Não existe. Então, a gente precisa parar um pouco para a gente repensar qual é o mercado que a gente vai construir daqui para frente. A gente construiu o mercado até aqui, com mais ganhos do que perdas, é óbvio que é um mercado de sucesso, que todos nós fazemos parte e temos orgulho desse, mas a gente tem que pensar daqui para frente. Então, acho que essa reunião nossa aqui é para a gente ajudar a gente a construir um mercado daqui para frente e ajudar as pessoas a repensar também qual é o papel dela nessa construção do mercado daqui para frente. Eu sempre acredito e falo na Veja, encerro meu artigo na Veja falando assim, para a gente construir um mercado melhor, nós precisamos de pessoas melhores. Então, acho que é isso que é a provocação que a gente tem que fazer na academia, não só na academia, na sociedade toda, né? Porque nós somos reflexo de uma sociedade como um todo. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, com Marcia, né? Gente, E você, Marcia, você sente isso que o Célio falou no seu dia a dia? Sem dúvida. Primeiro, eu só reforço o que vocês disseram. Estou muito honrada, muito feliz. Eu acho que é um privilégio
na minha carreira poder ter uma oportunidade como essa, que bem como vocês disseram, trabalhar é bom, mas trabalhar com amigos é muito mais legal. Eu acho que a gente até ressignifica o que é trabalhar, né? Porque brasileiro tem uma mania de achar que trabalho é castigo. Isso tem a ver com a nossa colonização, nem vou entrar nisso, mas para mim trabalho está longe de ser castigo, é um presente. E esse é mais um presente que a minha carreira me dá, então muito obrigado, estou muito feliz em estar aqui. Eu corroboro muito com tudo que foi dito até agora. Eu tenho uma impressão de que a gente vive num mundo muito descartável, né? Isso não tem a ver só com o nosso mercado, a gente já vinha conversando um pouco sobre isso, mas a nossa sociedade é descartável, né? Nada dura mais do que 24 horas. Tudo acaba muito rápido, né? De uma crise a um sucesso são 24 horas. E eu acho que a gente perdeu profundidade. E a profundidade está muito ligada, na minha humilde opinião, a se importar. Né? Se eu me importo com o Celinho, eu me importo mesmo. E para isso, não é falar, oi, tá tudo bem, nem escutar se ele responde tá ou não tá. Esse é automático. Você tá bem? Tô. E se ele falar não tô, não vou nem ouvir. Porque a gente vive hoje nisso. Eu quero saber se ele está bem, se a família dele está bem, se eu posso estar perto, se a gente pode se reunir para fazer coisas como essa. Eu acho que se importar vai muito além dessa relação transacional que eu acho que a gente acelerou muito na pandemia. Porque a impressão que eu tenho é que na pandemia, como a gente ficou todo mundo muito trancado e vivendo por calls, a gente tinha que entrar para resolver. Né? A gente não se aprofundou muito, tinha uma relação de sobrevivência no trabalho, nas marcas, na vida. Então era tudo muito rápido e funcional. E eu acho que a gente trouxe isso, a gente voltou pós-pandemia e a gente não sabe mais se abraçar, a gente 100%, as conversas são funcionais, rápidas, e a gente não se aprofunda e a gente não se importa. E eu acho que quando a gente vive assim, jogando para o nosso mercado, acaba que ficam relações muito baseadas no contrato e muito pouco na experiência que esse contrato pode trazer para as marcas, para as empresas, para as pessoas que estão atreladas. E aí fica descartável, porque você entra numa discussão, na minha humilde opinião, de porco e parafuso, e o nosso mercado não tem nada sobre isso. Nosso mercado é um mercado de pessoas que conversam com pessoas todos os dias. Então, eu acho que a gente tem que falar assim mais disso. Eu amo a provocação que vocês trouxeram. Que por sorte a gente tem esse artigo maravilhoso do Célio hoje, mas eu acho que ela é muito profunda, né? E eu acho que se a gente não começar a pensar dessa forma, com o avanço da tecnologia, que cada vez mais será mais rápido, o que vai sobrar? Olha que interessante, onde nós estamos, né? A gente está no estúdio, né, que chama empatia. Olha como as coisas conspiram para que a gente discuta isso, né? Nós estamos num lugar que chama empatia. E estava pensando aqui, o da Márcia falar, o que nos uniu aqui hoje, né? Foi uma pessoa, né? Foi o Paulo Giovanni, que falecido, foi meu sócio, né? Partiu cedo, mas conheci Fabinho lá atrás na Giovanni FCB, quando era Mix ainda, que era parte do grupo. Marcinha trabalhou com o Giovanni muito tempo na Léo Burnet. Então, assim, olha que interessante, tipo, uma relação humana que temos em comum nessa mesa. Sempre. Um lugar chamado empatia. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente está falando um pouquinho de coisas que já existiam pré-pandemia, que se aceleraram muito pós-pandemia. Mas em termos práticos, acho que, na verdade, todo esse avanço de tecnologia que a gente está vivendo hoje só fez piorar isso, né? De alguma forma. Você falou do mundo acelerado, né? Hoje a gente vive a tal realidade da velocidade vezes 2, mas acho que isso acabou tomando conta de tudo. E acho que, de fato, a gente está perdendo noção do que realmente importa. E aí, no negócio, o nosso negócio é feito de pessoas. A tecnologia, ela é um meio, ela é uma forma de você entregar alguma coisa ou melhor, ou mais rápido, ou mais barato. Mas ela é um meio, ela não é o fim. O fim continua sendo... Enquanto o nosso negócio for de pessoas para pessoas, a gente vai precisar de pessoas no meio do caminho. E acho que o ecossistema precisa mudar, precisa entender isso, precisa trazer valor para isso. Acho que em algumas empresas a gente já começa a sentir uma visão mais interessante, principalmente porque nosso mercado mudou, né? Hoje em dia entrou um departamento muito importante nessa história, que é compras. E às vezes o departamento de compras não está nem dentro da empresa, é um agente terceiro no meio dessa história. Mas eu acho que a gente começa a ter alguns insights. Se você participou de uma concorrência agora, que muito embora tenha sido questionada pra caramba no mercado, eu tive o privilégio de entrevistar o Renato para contar, e eu acho que ele foi muito consistente no que ele falou,
Mas acho que é isso. Acho que a gente começa a ter empresas abrindo um pouco mais a mente. Quer falar um pouquinho, Márcia, como é que foi participar dessa concorrência com, em tese, outras 1000 agências? Como é que foi esse processo? Que, de fato, a gente sabe por dentro que ele levou em consideração coisas que até então não se levava, como, por exemplo, o programa de diversidade que tem dentro da agência, quantidade de mulheres que trabalham nessa agência. Como é que foi esse processo? Foi assim, só para dar um contexto, né? Eu era TWA, trabalhava por projetos com a Pagamentos, a gente não tinha nenhum contrato fixo. O Renato Camargo sempre foi um CMO, uma pessoa, prefiro falar assim, que eu sempre admirei muito, porque eu acho que ele é corajoso, ele é disruptivo, e eu trabalho numa agência que busca a disrupção o tempo inteiro. E ele sempre foi corajoso, né? Tanto é que ganhamos leões com projetos super importantes para a saúde do país junto com ele. E ele tomou a decisão, a companhia tomou a decisão de abrir uma concorrência. E eu acho que o início dessa concorrência é a prova da sociedade que a gente vive hoje. O Renato fez um post que ele não entrou no detalhe do que iria acontecer na concorrência. E ao não detalhar o processo, ele já era culpado. Então, a gente é culpado, né? Nossa sociedade hoje, assim, não é você é inocente até que se prove o contrário. Você é culpado e será culpado mesmo que você prove a sua inocência. E ele, ao soltar este post, convocando as agências, de fato, quando ele não explica, parece que ele estava tratando as agências como fornecedores, de alguma forma, sem valor. Eu compreendo a leitura, né? Eu disse isso para ele, eu falei, o post ficou esquisito, mas quando a gente entra pro contexto do que aconteceu e depois ele, inclusive, reforçou isso, ele fez uma concorrência, talvez das melhores que eu já participei, por milhões de motivos. Primeiro, nós apresentamos credenciais e informações da empresa. Ninguém teve que trabalhar, ninguém fez job test, ninguém. Ele foi fazendo uma seleção, a seleção não estava só no marketing ou só em compras, estavam todas as áreas da companhia envolvidas para que todo mundo tivesse uma posição de voto e de fato escolhesse o melhor parceiro para os desafios que a empresa tinha. E foi isso. E a partir dali a gente entrou num modelo, eu diria também, de negociação de preço com compras absolutamente saudável, absolutamente transparente e absolutamente, eu diria, tranquilo. Porque foi uma decisão casada por muitos critérios, não somente pelo preço, e por critérios de conhecimento da companhia, que eu acho que é um golaço a forma como eles conduziram. Porque, na prática, o interesse estava em conhecer as pessoas, entender como a empresa pensa sobre diversos temas, não só de ESG, mas também de ESG, a capacidade de entrega da empresa e cases históricos, mas no sentido de entender o nosso pensamento. Não o case em si, mas como vocês pensaram, qual era o desafio para isso. E eu acho que é a melhor forma, eles conheceram as pessoas da empresa, eles não conheceram só a liderança executiva, porque no final do dia é uma discussão que a gente sempre tem. Quem participa das concorrências não são as pessoas que vão trabalhar na rotina da conta. E isso é super importante para o anunciante, que ele conheça a cultura da empresa, como a empresa vai reagir no problema ou nos momentos bons também. E foi assim a concorrência. De novo, pouquíssimo trabalho, para não dizer nenhum desgaste para a estrutura da empresa, e uma decisão por critérios que foram estabelecidos desde o começo e deixados muito claro para todas as agências participantes. E eu acho que a gente tem que buscar mais isso. Então, de novo, acho que foi um processo que a gente tem muita gratidão, a gente está muito feliz, estamos começando o trabalho agora, mas eu acho que, acima de tudo, para todo mundo que participou, foi um exercício tremendo, no sentido de ter sido incrível, porque a gente se conheceu mais também. A gente obrigatoriamente teve que olhar para dentro, olhar as nossas políticas, entender tudo que a gente estava fazendo, e na verdade deu um baita orgulho da agência e depois com o resultado também. Então a gente tem a maior gratidão, a maior felicidade, espero que tenham mais concorrências assim, porque eu acho que elas abrem espaço para todas as empresas participarem e que vença quem estiver mais próximo das relações, no sentido de atender aos critérios que a empresa precisa naquele momento.
Eu acho que, pegando um pouco o gancho de concorrência, que para mim é um grande câncer. No teu caso ainda é pior, né? No meu caso, né, que empresas como a agência como a KM, que nasce do live marketing, eventos, promoções, digital incentivo, que vivem por job, né? Concorrências por job a job, isso é uma coisa assim que eu não consigo entender como você constrói relação sendo testado todo dia. Então, hoje, as agências do porte grande, como a KM, têm em média 8 a 10 concorrências por semana, às vezes do mesmo cliente. Isso é uma loucura. Assim, não é só, mas precisamos testar, é preço. Não faz sentido. Isso até hoje eu não consegui ter um ser humano, olha que eu tenho 30 anos de mercado, que me fale por que da concorrência job a job por projetos de 100 mil reais, de 200 mil reais. Não consigo entender. Ou uma agência que já faz esse projeto há 10 anos tem concorrência de novo no 11º ano. Porque a concorrência, primeiro assim, envolve dinheiro, envolve saúde mental, envolve intelecto, envolve propriedade intelectual, envolve tudo. Então, você imagina, quando já que as pessoas têm muitas marcas, falar, nós cuidamos de pessoa. Eu falei, não, você não cuida de pessoa, porque das minhas pessoas você não está cuidando. A partir do momento que você põe a minha equipe em concorrência toda semana, você não está cuidando dela. Porque a cada vez que ela perde uma concorrência, ela se questiona se ela é boa. E quando ela se questiona se ela é boa, ela está atravessando uma linha da saúde mental dela muito grande. Então, você imagina numa agência que tem 8 concorrências por semana, perde 6 e ganha 2. Ninguém consegue comemorar as 2, porque você perdeu 6. E as pessoas, elas não ficam assim, pô, que legal que eu ganhei 2, sou bom nisso. Putz, eu perdi 6. O que está acontecendo na minha carreira? Será que eu sou bom? Eu virei noite. Então, assim, isso é uma coisa muito difícil. Nós, como líderes, trabalhar isso no time. Você fala, mas participa de concorrência por o que você quer. Então fecha a empresa, porque é difícil hoje. Eu ainda, gente na KM, a gente tem 4 clientes fixos no formato propaganda, com FII, equipe dedicada, mas o dia a dia nosso é concorrência. Então eu não consigo entender o que leva uma empresa, um CMO, um presidente, um cara de compra, de compliance, falar, não, vamos fazer concorrência de tudo. Pô, pega uma agência, 2, 3, trabalha junto com ela, cria na mesa, vamos desenhar um evento junto, uma promoção, uma campanha de incentivo juntos. Porque assim, quando você abre uma concorrência de 3, 4, 5 agências, o cliente recebe 5 projetos. Exato. Ele recebe de presente, um ganha, ok, ele vai pagar por esse, mas ele ganhou de presente 4 projetos. E quem paga esse presente? Porque eu não fui convidado para presentear ninguém. Fui convidado para ter uma concorrência. Então, assim, tá estranha a relação. E isso quando você não fica com aquela ideia na cabeça de uma agência que perdeu e, vamos... Então, assim, é uma relação que eu não consigo entender, onde a marca abre uma concorrência com 5 agências, ganha 5 projetos de presente e paga por 1. Ela recebe 5 e paga por 1. Mas e você sabe que, somando ao que você está falando, também pensando sempre assim, me colocando no lugar do anunciante, qual é a vantagem? Porque, assim, se você parar para pensar, tem que brifar 5 agências, tem que receber 5 agências, tem que dar o feedback para 5 agências. Tem que dar feedback para 5 agências. Não, deveria, não. Vamos pensar no processo... Tal como ele deveria. Legal e moral. Tem que dar o feedback. E eu acho que no mundo que a gente vive hoje, fragmentado, tão difícil de construir marca. Construir marca virou, na minha humilde opinião, deveria ser o principal desafio de todo e qualquer agência, empresa, né, do marketing. Por quê? Porque está fragmentado, porque a sua marca, tem gente co-criando com a sua marca. A sua marca, a gente não tem mais controle de nada e a gente tem uma infinidade de espaços para garantir, no mínimo para garantir, eu não estou nem dizendo de comunicar, garantir consistência por ali. Quanto mais você tem parceiros que conhecem a fundo a sua marca, o histórico dela, para onde ela deve ir trabalhando juntos o tempo inteiro, você só tem benefício. Tempo, consistência, dinheiro. Dinheiro. E aí eu fico olhando e falo, gente, mas será que só falta conversa? Deixa a gente explicar. Né? Assim, não falta então, porque eu fico tentando entender assim, qual a lógica? Mas ninguém explica. Né? Assim, porque se tivesse qualquer vantagem, a gente consegue economizar. Não consegue. É comprovado que gasta-se mais, que investe-se mais. De novo, eu estou olhando a perspectiva só do anunciante, porque das agências a gente sabe que é um perde-perde. Mas quando a gente olha para essa perspectiva, eu falo, gente,
Aí entra uma nova agência que não conhece o histórico, faz uma coisa que já aconteceu ou faz alguma coisa que não tem a ver com a marca, não se integra com as demais agências desse ecossistema. Então, não dá para entender. Em 30 anos de mercado, eu não conheci uma pessoa que fale nós fazemos concorrência Job é Job porque isso. Não tem essa clareza. Daí você te pergunta, se não tem a clareza, para mim tudo que não é claro é turvo. Então, você não tem a clareza da informação, a informação está turva. Só que eu acho que as pessoas não estão nem mais preocupadas em resolver isso. Eu acho que as pessoas que trabalham em grandes companhias, a empresa é assim, tá bom. As pessoas também não querem comprar essas brigas. Eu acho que as pessoas já têm tantas outras brigas que também não querem entrar. Então, entrou no modo automático. A empresa quer concorrência Job é Job, eu sigo o caminho. Então, assim, poucas pessoas... Por isso que eu acho que é desse programa. Pra você provocar, você que trabalha no marketing, será que não vale provar para compras ou para o seu chefe, o presidente, que não está valendo a pena, o Job é Job para você também, porque não está valendo. Às vezes um cliente falou assim, nossa, eu tô sem tempo, não estou conseguindo, mas claro, você faz concorrência numa semana, você tem 5 concorrências, você tem 25 projetos, analisa, compara, feedback, então assim, óbvio que você está sem tempo. Se eu tivesse uma agência fazendo 5 projetos, você não teria. E passa de tempo, você nem brifa, mas a gente você cria junto. Acontece. Os melhores projetos acontecem numa mesa. Exato. Puta, vamos fazer junto? Vamos, acontece. Tem um projeto que a gente fez durante a pandemia com a Dominus, né? A Flávia Molina era CMO e eu estava vendo Fantástico. E tava tendo aquela coisa que ninguém tá querendo a segunda dose, que você vira jacaré, tudo que tava sendo noticiado. E eu postei isso, né, gente? Vamos tomar a segunda dose da vacina. Daí a Flávia comentou. Putz, que triste, né? Não ter segunda dose. Isso no Instagram, não ter segunda dose. Falei, Flavinha, vamos fazer uma campanha da Domino's? Quem comprar a primeira pizza, se tiver a segunda dose, ganha a segunda pizza grátis. Ela falou, vamos fazer agora. No dia seguinte, a gente já se falou isso, que era a promoção da Domino's, que quem tinha essa segunda dose, comprava a primeira, ganhava a segunda de graça, para quem apresentasse carteira de vacinação. E foi um sucesso. Nasceu assim. Mas se fosse uma concorrência, não sei o quê. Então, assim, as coisas acontecem organicamente, às vezes, num papo. Num toque, não troca... Tem cliente que você já troca o olho, você já sabe o que ele quer. Porque você tem uma relação... É isso, então assim, cadê a relação humana que tanto que a gente fala, defende, as marcas, nós trabalhamos por pessoas, qual pessoa que você trabalha, então? Imagine esse tempo que o seu time, os nossos times aqui no seu caso, isso é mais forte, investem em concorrência, a gente pudesse dar a oportunidade deles buscarem repertório, irem para a rua, visitar consumidor, ponto de venda, experiência... A marca ia ganhar muito mais. Exato. Muito mais. Então, de novo, tem que repensar. Tem que repensar. Agora, em termos práticos, vocês dois também representam 2 entidades muito importantes, né? No promo, no live e na comunicação, na publicidade. Infelizmente, o ser humano, poucas vezes na vida, ele muda no amor, né? Na verdade, a maior parte das vezes acaba sendo na dor. Tem alguma coisa que vocês acreditam que as entidades somadas, não isoladamente, mas somadas, poderiam fazer? Porque o nosso mercado ele é autorregulado, né? Promo ainda tem as questões todas, mas o que a gente conseguiria fazer? E aí acho que sim, como um legado desse que a gente pode startar num papo como esse, para a gente eventualmente começar a plantar uma semente aqui de um processo de mudança que seja bom para todo mundo, principalmente para os clientes. Olhando para ele, sob a ótica dele, e trazendo isso para toda a cadeia. É bom sua pergunta, porque as pessoas confundem associação e entidade como milagre, né? Assim, né? Joga lá para a BAP que elas resolvem. Assim, uma associação, uma entidade é um coletivo de empresas, de pessoas em busca de um objetivo único e ter uma força maior de engajamento, que nem sempre acontece, que às vezes, né, o problema também está dentro das nossas associações, né, de a gente combinar e no dia seguinte ninguém cumprir. Mas uma associação, no caso da Ampro, que não é regulamentada ainda, né, não tem a lei da propaganda, no Forceps, né? Nós estamos hoje 210 associados pelo Brasil, que tentamos juntos tentar construir um mercado melhor. Mas ao mesmo tempo que a gente tenta construir um mercado melhor, todos ali sobrevivem de job a job. Então, tem um pouco, mas se eu bater,
eu perco a concorrência. Então, é um trabalho que poucos falam. Tem muitas vezes que eu me acho um beato salu. Eu falo sozinho, parece que eu sou um louco, Antônio Conselheiros andando por aí, parece um pastor falando, porque são poucos que querem falar. E eu nem critico aqueles que não querem falar, porque eu não entendo a dor de cada um. Às vezes é uma agência que precisa participar das concorrências para pagar o salário das pessoas. E se o cara se expõe, ou a CEO, ou o CEO, ele fala, você é cortado. Então, eu hoje, quando eu entrei na Amplo, eu entrei na Amplo como executivo em 2016, eu já sempre participei da Amplo quase desde a sua formação. Eu falei, acho que eu vou encontrar um caminho ali, um palco que eu possa falar mais e trair pessoas para falar mais. E a gente vem construindo, né, dia a dia, hoje com a Elô Santana fazendo esse brilhante papel lá, mas é um mercado difícil porque a gente não tem nada que nos protege, a gente não tem lei que nos protege, né? O que teve foi o PERSE, que também virou essa bagunça toda do PERSE, né? Que menos se beneficiou do PERSE foi as agências, foi as empresas. E então o nosso trabalho é muito de falar, de ter oportunidade de contar aqui, de uma Veja que se interessou pelo assunto e se postou, outros veículos. Mas assim, a associação, a entidade, ela não faz milagre, ela precisa que os associados entrem nessa missão juntos, né? Porque tem muita gente que entra na associação para se beneficiar ou para estar dentro do clube ali para entender, mas não quer se né, ajudar. Então, mas a associação, então a gente, às vezes, a Marcinha vai comprovar, são solitários, né? A gente fala assim, vamos lá junto, vamos lá, combina tudo, ninguém vai. Mas a associação precisa existir, porque ela é o coletivo de pensamento, é o coletivo de vozes. E quanto mais vozes falando, mais nós vamos ser ouvidos. Eu acho que somando, de novo, é o que o Celino está dizendo, acho que primeiro... Joga para primeiro, tem um pouco disso de joga e resolve, tem muito do solitário, porque a verdade é que o trabalho de uma associação, todo mundo tem o seu outro trabalho, né? É um trabalho pro bono, pelo mercado, né? Que a gente faz com todo amor e carinho, porque, de novo, a gente quer deixar um legado muito melhor do que a gente encontrou. E, na verdade, mais do que isso, construir mesmo para o futuro e para as próximas gerações. Então, todo mundo tem um segundo trabalho e ninguém prioriza este. Que quanto mais eu aprendo na BAP, que para mim a BAP sempre será e continuará sendo uma grande escola, porque eu aprendo todos os dias, eu percebo que a gente ainda não entendeu a força coletiva. Exato. Como mercado. Né? Talvez lá atrás, quando o mercado era menor, que a gente sabia da força da BAP, de todas as associações, a gente percebia isso. Isso se perdeu com o passar do tempo, por milhares de motivos. E hoje parece que a gente ainda não conseguiu entender a força coletiva, seja dentro das próprias associações, seja nas associações que juntas regem, né, de alguma forma o mercado. Então, por exemplo, Celinho e Elô puxaram um grupo, né, muito legal, somando todas juntando as associações de agências para que a gente buscasse essas agendas comuns, fizesse, enfim, não vou entrar aqui em spoiler se o Celinho quiser falar, mas assim, desde papers, documentos e pontos de vista, mas também eventos para que a gente possa conversar mais. E é muito interessante, porque a gente tem aquela sensação de, puta, tá tudo ali, eu fico vendo, né, as trocas, todo mundo tá ali, todo mundo tá engajado, mas não anda. Não anda. E aí não anda, aí você fala, aí ele me liga e fala, pô, vai, eu falo, aqui nós estamos dentro, vamos para cá, daí vai. E é muito doido porque não é necessariamente porque as pessoas não querem fazer. É porque as pessoas têm uma infinidade de outras coisas para fazerem que elas priorizam. É porque não é prioridade. E aí é que vem, eu acho que vem a grande conversa que a gente tem puxado muito, as nossas associações se adoram, a gente se adora e tenta trabalhar o máximo que a gente pode junto e tentar buscar, tem muita sinergia, óbvio, que a verdade é que se a gente prioriza esse olhar coletivo e a gente resolve todas essas questões, o tempo que a gente está se desgastando na nossa rotina dentro das agências vai ser muito diminuído em termos de desgaste, porque as soluções vão aparecer. Mas fica essa história de ovo de galinha, porque a gente também nunca viveu um mercado com tantas gerações juntas. E esse eu acho que é o grande drama. Porque existe uma geração que hoje é a maioria, que chegou depois de mim, e a minha também, que não entende como o nosso mercado funciona. A verdade é que todo mundo tem opinião, mas eu duvido que alguém leu
a história do nosso mercado, que alguém entende o que é a lei, que alguém entende o que é regulação e autorregulação, que alguém entende o papel do SEMP, da ABAP, da ABA, do IAB, da AMPRO e por aí vai. Então, o que aconteceu foi a gente perdeu conhecimento, a gente ganhou vozes, e vozes, quando eu digo vozes, eu estou falando de redes sociais, pessoas que criam narrativas sem conhecer. Em geral, isso não estou falando dentro das agências. E as verdades acontecem. E que não são necessariamente verdades. Tem milhares de discussões que, quando a gente entra a fundo, elas são puras distrações. Porque, na prática, se você ler e entender, eu acho que a gente tem soluções que estão muito próximas. E eu digo para todo o ecossistema. Mas a gente se distrai com coisas que, na minha humilde opinião, não fazem sentido. Isso nos desune e tem fragilizado o nosso mercado. Essa é a verdade. É um mercado que cada vez mais perde métricas, cada vez mais perde pessoas, cada vez mais perde. E as pessoas falam, não, mas o mercado está crescendo em investimento. Eu falei, não. Não vamos misturar. A gente não pode misturar crescimento. Lógico que vai crescer. Entram novos players, entram bets, o mundo cresce e isso cresce. Não é sobre crescer. Exato. Né? É sobre sustentabilidade de um ecossistema. E eu acho que a gente não é capaz de discutir isso porque a gente não tem as mesmas bases. É a mesma coisa que você falar assim, como o Brasil foi descoberto. Se cada um responder uma coisa, se a gente não tiver balizado num conhecimento, a gente consegue evoluir. E a gente não tem isso no nosso mercado, infelizmente. E é interessante que às vezes as pessoas veem eu e Marcinho como dirigentes, vocês lutam só para um lado do mercado que é a agência. Eu sou uma pessoa que sempre, antes de falar, eu quero ouvir os dois lados. Eu não luto pelo mercado de agência, eu luto pelo mercado de comunicação, onde a agência é um dos participantes, né? Eu quero um mercado sustentável, que não é sustentável para a agência. Você quer só olhar o lado da agência. Não, eu quero um mercado sustentável onde todos nós possamos ser felizes. Então, assim, não é que tá batendo em cliente, eu não tô batendo em ninguém. Eu tô chamando as pessoas para conversar, pelo menos. Escutem, vamos conversar, porque assim, o mercado... Hoje eu tô no cliente, eu tô na agência, troca-se muitas cadeiras, né? E assim, nós do mercado de agência tivemos muita culpa também, não é o cliente que resolveu. Ninguém tá culpando ninguém. Não tem culpa, porque por muito tempo, quando você falou o ecossistema, nós da publicidade, da comunicação, mudamos para ecossistema, né? Nós transformamos um pouco o ecossistema em ecossistema, então tem culpa do nosso lado. Só que a gente não pode ficar falando nós contra eles, o mundo já está assim. O que a gente quer, vamos sentar juntos, porque o bom para mim é bom para ela, para você, para quem está no outro lado da ponta do balcão, que é isso. Então, assim, não tem o que é melhor para um, o melhor tem que ser para todos. E eu sei que não ter concorrência é o melhor para todos, porque todo mundo vai trabalhar menos, vai ser mais feliz construindo junto. A gente fala todo mundo do colaborativismo. Onde está esse colaborativismo, onde você é testado todo dia? Então, assim, eu acho que deixar muito claro isso, que o mercado tem que ser para todos. Eu acho que nos próximos programas a gente pode ter gente aqui de marca, de cliente, fornecedor, para mostrar esse desejo nosso de conversar. A gente quer aprender também. Pode ser que a gente tenha visões que a gente não tem, às vezes, acesso à visão do lado deles, que eles vão falar, concorrência existe por isso. Ou isso aí também. Então, assim, vamos conversar. A gente não tem certo e errado. A gente tem o que a gente quer construir. É isso que a gente tem que ter muito claro. Então, não acho que estamos aqui defendendo as agências. Não tem defesa aqui. Não tem defesa e ataque. Tem uma construção. E a construção vai participar por todos nessa mesa aqui. Essa mesa ainda vai ter muita discussão construtiva, positiva e até polêmica que nós vamos ter que, às vezes, desconstruir para construir. Acho que a intenção de a gente estar se reunindo aqui é para a gente deixar um legado. Vamos tentar fazer. O que não pode é tentar fazer. Eu acho que a pior coisa que a gente pode ter na nossa vida é viver com medo. E a gente vive com medo de falar, vou enfrentar o cliente, vou falar que ele está pagando em 180 dias, vou falar que eu não aguento mais concorrência, vou falar, porque é uma coisa que está me incomodando. Eu não posso ter medo, porque uma relação onde já tem a palavra medo já não é uma relação. Sim. Se eu tenho medo de falar com alguém, não tem uma relação com essa pessoa, porque a relação parte da abertura de diálogo entre nós. Então, acho que a gente tem que... essa mesa vai nos ajudar a ter menos medos. Vai. E eu acho que a gente tem um desafio também, que passa pela gente, mas passa pelo mercado como um todo, que é da representatividade. A gente acaba olhando para o mercado com os dados que a gente tem. E os dados não representam nem 10% do que é esse mercado, né? Quando a gente olha para as agências, o nosso Intermeios, quando você olha ali, tem lá 320 tantas agências, tantas filiais. Num mercado de 20 mil agências. Exato. É a realidade de vocês também. Quem esboça um pouquinho isso hoje, que tem uma representatividade maior, é a Sinapro Finapro, que
tem lá 1.000 associados, 1.000 e poucos associados, mas ainda assim a gente tem muito pouca informação desse contexto, não só sobre o lado dos prestadores de serviço, mas também dos anunciantes, né? Então, eu acho que tem um segundo desafio que aqui, o primeiro, obviamente, é estruturar, é tentar, de alguma forma, criar as melhores práticas, que não são boas, elas são boas para toda a cadeia. Ela beneficia a cadeia como um todo. E depois, criar uma forma de expandir isso e tornar isso acessível para quem está muito distante dessa realidade, né? Eu acho que esse é um dos desafios. E concordo com você. Esse, de novo, gente, esse é um primeiro contato aqui, é um programa que poderia ser um piloto, mas não vai, porque ficou muito bom. Já está dirigindo, né? E a gente vai ter muita gente aqui sentada conversando, inclusive depois a gente vai conversar sobre periodicidade, porque quantas vezes a gente precisa ter essa conversa aqui, talvez uma vez por mês seja muito pouco, mas acho que é isso, acho que um dos desafios também que a gente tem é dar representatividade para tudo que a gente faz aqui na Faria Lima, para que isso permeie o Brasil como um todo. Eu acho que a gente não pode, né? O legal da gente estar aqui provocando, né, as pessoas, a gente não pode deixar que o errado se torne certo ou a mentira se torne verdade, né? Então, às vezes a gente aceita. Tô tão cansado de lutar, cansado de falar. A gente não pode cansar, porque uma vez que a gente cansar, você está desistindo. Então, eu acho que a gente tem que ter convidados aqui para a gente discutir e trazer outras visões. Eu acho que tem tanta coisa para a gente falar, prazo de pagamento também. Como que a gente trabalha para receber em 180 dias? Não faz sentido, ou não ter feedback, ou propriedade intelectual sendo roubada, ou premiações, né, que a gente estava discutindo, o que aconteceu, falar sobre a mídia, Cannes. Então, acho que tem tanta coisa para a gente falar e a gente vai ter que, às vezes, nos expor, não expor pessoas, mas expor pensamentos para a gente desconstruir esses pensamentos. Porque tudo isso que aconteceu em Cannes, parece que agora as agências também são todas problemáticas quando se fala de premiação. E não é assim, né? Aconteceu um fato isolado e que já acontece há muito tempo, só que ninguém quis falar. E isso a gente tem que parar e desconstruir para construir. Se estamos errando, vamos melhorar isso. Acho que a evolução da vida é a gente olhar para o melhor. Então, acho que é isso. Eu acho que o grande convite que eu acho que a gente tem aqui, que eu fui convidado, estou muito feliz. Agora não é mais convidado, agora faz parte. Mas eu acho que é o convite para o mercado, né? Que a gente fala tanto, nós falamos tanto, que vamos parar de buscar culpado e vamos nos responsabilizar. Todo mundo aqui é líder, eu acho que todo mundo pode gerar um pouco de transformação pelo ecossistema, né? De novo, é sempre pelo ecossistema. E eu acho que o convite é esse, né? Eu acho que tem uma mania quase já de reclamar, criticar, reclamar. Exato. Vamos olhar o que tem de bom e vamos fortalecer. E vamos olhar os pontos em comum que a gente pode melhorar e entender o que dá para ceder ou não em cada uma das partes para a gente construir melhor. Porque todo mundo vai ter que ceder. Exato. Não vai ter jeito. Todo mundo vai ter que ceder. E eu acho que esse é o grande exercício de responsabilidade. Todo mundo cede e todo mundo constrói um futuro melhor. Se ninguém cede, eu tô certa, você tá errado, eu tô certo, você tá errado, e vice-versa, né? Você tá certo, a gente nunca vai construir. E eu acho que esse é a grande, eu diria, o mais legal deste papo aqui, porque ele é um papo aberto, ele é um papo com muita responsabilidade, inclusive de assumir a responsabilidade necessária para mudar o que for necessário. E eu acho que é hora de reclamar menos, de culpar menos, de apontar dedo e de entregar um mercado melhor para todo mundo. É engraçado que a nossa geração, acho que nós estamos na mesma idade, nós somos acostumados a viver numa sociedade que precisa ter um herói e um vilão, né? Desde que nossos desenhos tinha de ter tem que ter o super-herói e tem que ter o vilão. Então, isso vem, né, é enraizado na gente. A gente precisa ir atrás do vilão para a gente ser super-herói. Então, a gente tem que acabar com isso, né? Mas é engraçado. Todo desenho que você vê na sua infância tinha de ter o errado e o certo, o vilão. E novela, filme, sempre tem. Então, a gente tem que parar um pouco de ficar procurando os vilões, parar um pouco de achar que nós somos super-heróis também e criar uma Liga da Justiça, né? Vamos pegar o que é bom do desenho, a Liga da Justiça. E eu acho que essa é a provocação. Não tem vilão e herói. Tem aqui um mercado que precisa ser reconstruído, pensando nos próximos anos, no que às vezes nós não vamos estar nesse mercado, mas a gente pode plantar essa semente que muitos vão colher ali na frente, mas a gente tem que tentar, porque senão ele vai ser um mercado insustentável. Daqui a pouco não vai ter mais um mercado. Isso que as pessoas precisam entender. Que o que a gente está fazendo hoje vai refletir amanhã. O Luiz Fernando Veríssimo morreu, né, faleceu esse fim de semana, e tem a frase dele famosa, né?
o futuro era mais legal no passado, né? Né? É isso. Então a gente tem que pensar daqui para frente como vai ser. E eu acho que um papo como esse, para a gente falar do óbvio também, citando Clarice Lispector, que ela fala que o óbvio é verdade que ninguém quer ver, a gente tem que trazer essa verdade para as pessoas enxergarem, porque o óbvio é isso. Então eu estou muito feliz, acho que foi um piloto bom, né? Então você que viu esse papo aqui, primeira coisa, queria dizer que isso aqui é um compromisso. Isso aqui, primeiro, é de vocês, não é de nós três aqui, é de todo mundo. Então eu vou pedir gentilmente para você que viu esse papo, traz temática, o que você gostaria que a gente falasse, quem você gostaria de ver aqui junto com a gente, quais temas a gente precisa abordar, que obviamente nesse primeiro encontro a gente não abordou, porque a gente vai criar uma agenda aqui para que a gente consiga juntos aqui, somando pessoas, trazer respostas para que vocês precisam. Então, faltam temas jurídicos, contábeis, falta cliente aqui, falta departamento de compras. Vamos fazer esse papo junto, vamos construir aqui um programa que seja verdadeiramente para vocês, para que a gente consiga, de alguma forma, como a gente estava falando aqui, plantar uma sementinha nesse mercado. Marcinha, Celinho, que delícia fazer isso aqui com vocês. Deu certo, tá, gente? Bora.